Boa tarde, Brasil! Espero que você esteja bem, que tenha passado o Natal em harmonia e paz. Estamos nos últimos dias do ano, um momento que nos convida à reflexão, ao fechamento de ciclos, à esperança pelo novo que se aproxima. O ano novo não nasce apenas no calendário, ele nasce nas escolhas que fazemos, a partir de agora. O programa de hoje fala sobre histórias que se transformam, relações que precisam de cuidado e da importância da consciência emocional para começarmos um novo ciclo com mais equilíbrio e humanidade. Vamos conferir? No Fala Autor de hoje, vamos receber a nossa ilustre convidada, doutora Cláudia Neves, falando sobre o lançamento do livro O Poder da Sua História. Olá pessoal, muito obrigada Alice pelo convite. É uma alegria enorme estar mais uma vez com você aqui no Elas em Ação, participando desta vez do Fala Autor. O livro O Poder da Sua História, que está aqui na minha mão e eu tive a honra de participar, é uma obra muito especial, escrita por 14 mulheres incríveis que decidiram transformar vivências em palavras e dar voz às suas próprias histórias. Cada capítulo é único, mas todos partem do mesmo ponto, a ideia de que a nossa história tem valor, tem força e pode inspirar outras mulheres. Mas no meu capítulo eu falo sobre a coragem de se escolher e de recomeçar. Não como algo romântico ou simples, mas como uma decisão real. Muitas vezes ela vem bem difícil e exige consciência e maturidade. Se escolher, na maioria das vezes, significa romper com expectativas, significa olhar para a própria vida e perguntar o que ainda faz sentido para mim. Esse capítulo nasceu muito mais como uma reflexão do que como um relato, uma reflexão sobre quantas vezes nós mulheres nos colocamos em último lugar. É sobre o quanto nos custa emocionalmente viver sem nos escolher. O livro convida exatamente a isso, a olhar para a própria história com mais gentileza, com menos culpa e com mais coragem. O lançamento do Poder da Sua História aconteceu agora, no dia 13 de dezembro, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e foi um dia emocionante. Foram momentos muito especiais de encontro entre essas mulheres, troca, escuta, emoção. Ver as 14 autoras reunidas, cada uma com sua trajetória, reforçou algo muito importante. Não existe uma única forma de viver, de cair ou de recomeçar. Ali ficou claro que quando uma mulher se permite contar a sua própria história, ela cria identificação, acolhimento e abre espaço para que outras mulheres também se reconheçam. Esse livro, ele não fala de perfeição, ele fala de humanidade, de processos, de escolhas possíveis. E talvez esse seja o maior poder de cada uma de nossas histórias. Ela não precisa ser extraordinária para ser transformadora, ela só precisa ser verdadeira. Falar sobre esse livro é lembrar que toda mulher carrega dentro de si uma história que merece ser respeitada, inclusive por ela mesma. E se esse livro tocar uma mulher e fizer alguém se olhar com mais carinho, ou perceber que ainda dá tempo de se escolher, ele com certeza já terá se cumprido o seu propósito. Cada uma de nós mulheres temos um brilho especial, seja da lua, seja do sol. E eu gostaria muito de agradecer você, Alice, pela oportunidade de participar ao lado dessas mulheres incríveis, inclusive você, de poder contar um pouco dessa história e inspirar mulheres. Agradeço imensamente minhas colegas de livro que estiveram ao meu lado, escrevendo suas histórias
e fazendo do lançamento um dia tão especial. Mais uma vez, muito obrigada. Acreditem na história de vocês e no poder da história de vocês. Não esqueçam de que nós não precisamos ser perfeitas, nós precisamos ser felizes. E sempre deixem a sua luz brilhar. Mulheres, nós não estamos sozinhas e juntas somos mais fortes. Obrigada. Também vamos refletir sobre como o luto impacta os vínculos afetivos do episódio de hoje, Luto e Relações Afetivas, reconstruindo laços com a terapeuta Cássia Gendemiati. Roda aí! Perder alguém que amamos muda tudo, não apenas dentro de nós, mas também ao nosso redor. O luto toca os vínculos, abala os relacionamentos e muda a forma como nos conectamos com as pessoas. Quantas vezes, depois de uma perda, você já se sentiu distante de quem mais ama? Talvez tenha se fechado, se calado ou até se afastado de quem só queria te ajudar. O luto não mexe apenas com a ausência, ele mexe com a presença também. Nos atendimentos, vejo isso acontecer com frequência. Casais que deixam de se entender, filhos que se isolam, amigos que não sabem mais como se aproximar. Às vezes o luto não separa apenas da pessoa que partiu. Ela separa de quem ficou. O silêncio toma espaço, a irritação aparece e o que antes era amor vira distância. Mas no fundo, o que existe é apenas um coração tentando se proteger. Reconstruir laços depois de uma perda exige coragem e humildade. Coragem para admitir a dor e humildade para entender que o outro também sente, de formas diferentes. Na terapia, trabalhamos muito a comunicação empática, escutar sem julgar, falar sem ferir, acolher sem tentar resolver tudo. Um dos exercícios que uso é o diálogo restaurativo, um espaço onde cada pessoa pode expressar o que sente, sem culpa, sem cobranças. E muitas vezes, o simples ato de ouvir com o coração já é o início da cura dos vínculos. Quando vivemos uma perda, a tendência é nos fecharmos. Mas isso não precisa ser permanente. Eu sei o quanto isso é difícil. Depois da partida do meu filho, vivi dias em que tudo parecia perder o sentido. Relato essa fase no meu livro, Lágrimas de Diamante, onde conto o quanto o luto pode nos levar em um casulo. Há um silêncio que parece não ter fim, mas percebi que se não olharmos para frente e para os que estão ao nosso redor, acabamos nos perdendo dentro da própria dor. No meu caso, havia um filho que ficou sem o irmão, o marido que também enfrentava o vazio da perda. E eu precisei entender que seguir em frente não era esquecer, mas cuidar também de quem ainda estava comigo. Pode parecer o fim do mundo e em certos dias realmente parece, mas não podemos nos entregar. Precisamos olhar para frente, reconhecer a dor dos outros e permitir que o amor continue fluindo. Se o luto abalou seus laços, quero te propor um exercício simples e poderoso. Escolha uma pessoa com quem o relacionamento se enfraqueceu. Pode ser alguém vivo ou alguém que já partiu. Escreva uma carta, não para se culpar, mas para expressar. Diga o que sente, o que ficou preso no coração, o que gostaria de ter dito. Esse exercício que aplico nos meus processos terapêuticos ajuda a liberar mágoas, restaurar vínculos e trazer paz ao coração. A palavra nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Em Marcos 12:31, esse amor é o fio que reconstrói o que o luto tenta romper. Quando escolhemos amar mesmo feridos, permitimos que a vida continue fluindo através de nós. Essa foi a Voz da Alma, uma jornada de renascimento. Te espero na última sexta-feira do mês, com carinho e esperança.
Porque tudo que Deus faz é perfeito. E nada é por acaso. E se eu estou aqui, existe propósito. Existe propósito na vida de vocês. Não importa o vale, não importa o deserto, não importam as lágrimas. Eu vou dizer para vocês que eu chorei rios de lágrimas quando perdi meu filho. Não sei dizer para vocês o quanto foi isso e o quanto foi difícil. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui por um propósito. Eu encontrei missão no luto. Sabe quanto tempo isso demorou para acontecer? Prepara seu cafezinho, porque vem aí Café com Cláudia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que parece roteiro de novela, mas acontece na vida real com muito mais frequência do que a gente imagina. Você acha que desistir do casamento pode gerar alguma indenização? Parece estranho pensar nisso, né? Afinal, ninguém é obrigado a casar. Mas e quando o outro deixa tudo pronto? Festa contratada, vestido comprado, convites enviados, bolo escolhido e encomendado, e mesmo assim é abandonado? Pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. Outro dia eu li uma notícia de um caso que me chamou muito a atenção. E aí eu resolvi trazer aqui esse conteúdo para o nosso café. Recentemente, um homem foi condenado a ressarcir a sua ex-noiva pela metade das despesas pagas com a cerimônia do casamento. Foram 7 anos de relacionamento, eles compraram imóvel juntos, contrataram buffet, alugaram espaço, fizeram convites, vestido, ou seja, tudo pronto para o grande dia. Mas pouco antes do casamento, o noivo desistiu, simplesmente cancelou. Quer saber o pior? Ainda tinham muitas parcelas a serem pagas, fora tudo que já tinha sido investido. Até a viagem de lua de mel já estava nas últimas parcelas. A justiça entendeu que ele deveria arcar com os prejuízos materiais, mesmo que o casamento não tenha acontecido, pois tudo já estava sendo pago e nem sempre dá para cancelar facilmente. O pedido de danos morais foi negado. Nesse caso específico, tá? Mas ele serviu como um alerta. Nem toda desistência é totalmente inofensiva. Por isso é preciso lembrar que a desistência do casamento por si só é um exercício legítimo da liberdade individual. Ela não gera dever de indenizar. Já pensou se fosse assim? Você não é obrigado a casar só porque já marcou a data. Mas o que o direito analisa é o comportamento de quem desistiu. Houve má fé? Ele planejou? Fez de maldade? Havia uma expectativa consolidada? Mas, gente, se já estavam com festa, bolo, vestido, lua de mel, tudo comprado, é claro que havia expectativa, né? E os gastos reais? Quais foram os gastos efetivos? Tudo deverá ser comprovado. Houve humilhação pública pelo rompimento? Isso é um ponto muito importante de se apurar. Se a desistência causou prejuízo financeiro, como itens contratados, pagos, não reembolsados ou ainda não reembolsáveis, é possível sim reconhecer o dano material e conseguir o ressarcimento dos valores pagos para aquele que foi abandonado. Agora, se além disso houve uma exposição vexatória, vergonha, ofensa pública com o abandono em cima da hora, sabe aquele que simplesmente não aparece na igreja igual a cena de novela? Esse tipo de situação pode sim configurar um dano moral e também gerar indenização. Todos temos o dever moral e legal de agir com lealdade e consideração pelas consequências dos seus atos, principalmente quando o outro confiou em você e compartilhou planos, investimentos e sonhos. E não é sobre obrigar ninguém a casar, é sobre respeitar quem estava contando com aquilo. Se houve desistência do casamento, o primeiro passo deveria ser apurar os gastos e ao menos compartilhar os prejuízos. Mas muitas vezes nem dá mais tempo de cancelar compras e contratações de serviços. E aquele que desistiu do casamento pode prejudicar o outro financeiramente também. Romper um compromisso de casamento é um direito legítimo de cada um.
mas precisa ser feito com responsabilidade emocional e financeira. Casais costumam preparar a vida a dois com muito carinho, planejam viagem de lua de mel, apartamento alugado ou até comprado e financiado algumas vezes, móveis encomendados, enxoval. Se houver um rompimento sem diálogo ou divisão justa dos custos, a parte que arcou sozinha pode sim reclamar judicialmente pelo que investiu, inclusive apresentando notas, recibos e até provas de transferências bancárias. Cada item será analisado com base no contexto do caso e na comprovação dos gastos. Um noivado desfeito pode causar dor, frustração, desgaste emocional, mas é a forma como isso acontece que vai definir se há ou não o dever de indenizar. E cá entre nós, a gente pode até não controlar os sentimentos, mas pode sim controlar como lida com o fim de uma história. Infelizmente, se o amor acabou, o respeito não pode acabar. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! E no Papo de Negócios de hoje vamos falar sobre pipelines e indicadores de negócios. Roda aí! Olá, chegamos ao último episódio do ano. Bem-vindos ao Papo de Negócio com Bruna Santos. Eu vou trazer aqui dicas para você aproveitar ao máximo o seu ano de 2026. Isso mesmo, teremos aí um ano inteirinho cheio de oportunidades para você ter um olhar diferenciado para o seu negócio. Vamos falar um pouquinho sobre os indicadores? Olha que oportunidade maravilhosa de você enxergar de janeiro a dezembro, com todas as épocas do ano, né? Tudo sobre o seu negócio. Indicadores são números que você pode anotar de todas as áreas da sua empresa. É isso mesmo. Óbvio que tem alguns mais comuns, como lucro, faturamento, retenção de clientes, né? O ROI, que é o retorno sobre o investimento. São índices, né? São números que você vai anotar todos os meses para poder fazer um comparativo. Com base nisso, você vai conseguir tomar decisões mais estratégicas. Afinal de contas, será que aquela campanha que você desenvolveu te trouxe mais clientes ou não? Você só gastou tempo e dinheiro nela, né? Será que épocas festivas você pode fazer alguma coisa a mais para você conseguir reter clientes, né? Já que todo mundo quer um pouquinho, né? Um pedacinho da fatia do bolo. Então, os índices vão te trazer essa noção da sua organização. Agora, existe um índice pouco falado. Aliás, quem fala mais são as empresas grandes. E eu trouxe para você aplicar no seu negócio. A gente chama ele de pipeline. O que significa isso? Pipeline é justamente indicadores que mostram quanto tempo você leva para identificar uma oportunidade, qualificar essa oportunidade até realizar o fechamento da venda do seu produto ou do seu serviço. Suponhamos que você tem 3 meses para identificar essa oportunidade e realizar o fechamento da venda. Se eu for esperar mais 3 meses para poder identificar um outro cliente, eu acabo perdendo muito tempo e, consequentemente, muito dinheiro. Ao realizar em uma planilha, né, onde eu encontrei esse cliente, se ele veio até mim ou se eu fui através, né, de algum evento, se eu fui até ele, eu consigo entender o que eu posso fazer para melhorar, para ir atrás de mais clientes ou eles virem atrás de mim, certo? À medida também que a parte da qualificação, que é onde eu começo a olhar o objetivo e a dor do meu cliente, né, tem em comum entre um e outro, e eu já criar campanhas mais específicas focando nisso, para justamente, né, atrair nessa retenção. Com isso, tem a fase também, que é a terceira fase do fechamento. Como que eu realizo e quanto tempo demora para eu fazer esse fechamento com o meu cliente? Tudo isso você deve planilhar. E ao invés de você ficar esperando, né? Ah, esse não deu certo, vou para o próximo. Você já pode ir trabalhando, né? Cada vez mais clientes e encaixá-lo nessas 3 caixinhas, que é justamente da oportunidade, da qualificação e, de fato, o fechamento. Isso vai te ajudar a tomar decisões cada vez mais estratégicas,
para o seu negócio, sem perder e cada vez mais retendo, né, clientes que se aproximam de você. E todos esses pontos que você anotou do seu pipeline, da oportunidade, qualificação, né, e fechamento, compõem o índice de pipeline, o que vai te ajudar justamente em processos, em quantidade de pessoas e até mesmo em ferramentas que você precisa ter na sua organização para otimizar os seus processos, reduzir seus custos e principalmente aumentar o seu lucro. Com isso, você vai juntá-lo com seus outros índices e montar aí uma planilha de janeiro a dezembro para você ter uma visão holística e estratégica do seu negócio. Desejo muito que vocês consigam realizar todos esses passos e aí você vai ter uma empresa que, por menor que seja, tá? Você vai tratá-la como se ela fosse de fato uma organização grande e próspera. E se ela é pequena hoje, lembre-se que uma árvore um dia foi semente. Com isso, desejo para vocês boas festas, um excelente final de ano com todos os seus familiares e nos vemos no próximo ano. Tchau, tchau! Olá, boa tarde! Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. Hoje, nosso último quadro de 2025. Convido você a fazer uma retrospectiva comigo sobre as inovações legislativas de 2025. Vamos fazer aqui um apanhado geral entre as principais mudanças e atualizações sobre as pessoas com deficiência. Vamos lá? A primeira atualização que eu quero trazer aqui para vocês é em relação ao decreto 12.686 de 2025. Esse decreto ele institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, ele regulamenta o que já estava previsto em lei, ele não acaba com as APAES nem outras instituições filantrópicas, ele simplesmente valoriza os instrumentos pedagógicos, ele destaca que não há obrigatoriedade de laudo para ter acesso aos serviços, ele valoriza a figura do professor e a figura do profissional de apoio e ele destaca as competências e as atribuições desses profissionais. O decreto 12.773 de 2025, ele reafirma o compromisso com a educação igualitária, acessível e inclusiva para pessoas com deficiência, altera algumas disposições do decreto 12.686. Outras atualizações importantes também são a Lei 15.263, que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública de todos os poderes. A Lei 15.249, que institui a comunicação aumentativa e alternativa de baixa tecnologia em espaços públicos e abertos ao público, promovendo a acessibilidade da pessoa com deficiência. Temos também a Lei 15.256, que incentiva a investigação do diagnóstico do TEA em adultos e idosos, possibilitando aí, promovendo o acesso a esse diagnóstico tardio para que haja o acolhimento e o suporte necessários para essas pessoas. A Lei 15.176, que reconhece a fibromialgia e a fadiga crônica como condições equiparadas à deficiência para todos os efeitos legais, inclusive para o reconhecimento de direitos e benefícios. Temos também o decreto 12.533, que altera o decreto 9.508 de 2018, para aprimorar as regras sobre reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos federais, garantindo aí a acessibilidade e reforça também a inclusão social dessas pessoas. A Lei 15.163, que endureceu aí as penas para os crimes de abandono e maus tratos contra grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Em relação às pessoas com deficiência, estabeleceu penas mais severas para abandono da pessoa com deficiência que resulte em lesão grave ou morte, aumentando as punições e eliminando os benefícios da Lei 9.099. Temos também a Lei 15.157, que isenta os aposentados por invalidez e beneficiários do BPC com deficiência permanentes e irreversíveis,
como o Alzheimer, o Parkinson, o HIV, a esclerose múltipla, de perícias médicas, né, periódicas do INSS. Ou seja, pessoas com incapacidade permanente e irreversível não precisam mais fazer as reavaliações periódicas no INSS para manter esse benefício. Temos também a Lei 15.156, que dispõe sobre a indenização por dano moral no valor de R$50 mil à deficiência permanente decorrente de infecção pelo vírus do Zika, bem como pensão vitalícia e ampliação da licença maternidade e paternidade nesses casos. A Lei 15.155, que inclui o incentivo ao empreendedorismo entre as medidas de apoio às pessoas com deficiência e atualiza aí também terminologia relativa às pessoas com deficiência, alterando aí alguns termos antigos e capacitistas na legislação em geral, como pessoa deficiente, portador de deficiência. Então, essa lei também ajudou aí a atualizar os termos para que não haja preconceitos legislativos, tá? E por fim, temos o decreto 12.411, que dispõe sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Traz aí acerca da sua regulamentação, da composição e do funcionamento do Conselho. Então, essas foram as inovações, as atualizações legislativas atinentes aí às pessoas com deficiência no ano de 2025. Bom, e aqui finalizamos a nossa retrospectiva legislativa. Eu agradeço a participação de cada um de vocês ao longo do ano de 2025. Desejo a todos um ótimo 2026, com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade. Agradeço a sua audiência até aqui. Nos vemos a semana que vem. Até lá! O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que estamos chegando ao fim de mais um Elas em Ação. Mais um Elas em Ação de 2025. Porque o ano novo, o Elas em Ação estará aqui conosco, mais uma vez aqui na Com Brasil TV, toda sexta-feira, às 14 horas. Desejamos que o ano novo lhe traga muita saúde, que chegue com mais escuta, mais empatia e mais cuidado com as nossas emoções e com as relações que construímos. Que saibamos respeitar os nossos limites, o tempo do nosso coração e também as diferenças. Vamos entender que formas de viver o luto é necessário, o amor ao próximo e também recomeçar é necessário. Desejo a você um feliz ano novo, próspero, com saúde, e que nós temos um encontro marcado já na próxima sexta-feira, às 14 horas. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau.